Olá, a carta de hoje do tarô foi a número 12, o arcano 12, chamado também de o pendurado. Antes de começar, eu vou fazer um esclarecimento aqui. Eu, Alexandre, chamo essa carta de pendurado. Eu não chamo de enforcado. A maioria dos baralhos, a maioria dos livros e dos manuais chama de enforcado. Mas essa carta não mostra uma pessoa enforcada. Uma pessoa enforcada é uma pessoa pendurada pelo pescoço, não pelo pé. Ninguém é enforcado pelo pé, ele é pendurado. Talvez essa confusão tenha surgido com a tradução dos livros e dos manuais norte-americanos, onde em inglês a palavra hanged pode ser pendurado e pode ser enforcado. É qualquer pessoa que está no sentido de, não de estrangulamento, mas no sentido de estar pendurado, não importa se está pelo pescoço ou se está pelo pé. Hanger é cabide, hanged é pendurado, né? Então, veja você, eu escolhi hoje esse baralho, esse deck de tarô, exatamente para mostrar aqui uma das versões da carta número 12, do arcano número 12, que é aquela versão clássica de truques, de circo, de teatro, em que o cara fica amarrado, acorrentado dentro de uma cabine com água, né? E ele tem que se livrar antes de se afogar realmente. E ele está pendurado pelos pés de ponta cabeça. E daí já começa, através da própria análise dessa figura, a gente já começa a falar do que simboliza a carta número 12. Ela tem diversos símbolos, talvez seja uma das cartas mais ligadas à espiritualidade dentro do tarô, ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Mas essa carta, por ele estar de ponta cabeça, ela pode significar um outro ponto de vista, uma outra maneira de ver as coisas. Você está vendo as coisas deste ponto de vista? Procure outro para ver. Se ponha na situação do outro e olhe para o mesmo assunto pelo qual você está brigando, discutindo ou querendo fazer valer o seu ponto de vista. A carta do pendurado, ela pede isso. Que a gente olhe com um outro olhar. Um olhar talvez até mais jovem, ou então um olhar mais sábio. A gente encontra essa carta com outras figuras em outros oráculos que não são o tarô. E eu escolhi para mostrar hoje para vocês uma carta que se refere muito a essa daqui, muito semelhante, que vem desse oráculo, Oráculo das Visões, do Ciro Marchetti. E ele traz esta figura. Reparem, é um rosto de uma mulher idosa e o rosto de uma mulher jovem. Ambos estão compartilhando uma máscara, certo? Então são dois pontos de vista sobre o mesmo assunto. A carta do pendurado pode estar falando exatamente disso, né? A gente tem uma visão e a gente deveria ter outra também sobre o mesmo assunto. Muito bem. Eu conheço pessoas, inclusive, e aqui cabe um parênteses, que veem nessa carta uma carta de nascimento. Nascimento. A posição de ponta cabeça da figura em todas as cartas, em 99% das cartas de todos os decks do tarô, eles estão de ponta cabeça, pode representar a posição natural, normal de uma criança nascendo. Certo? Vem como tal. Para mim, na minha experiência, nunca aconteceu até hoje de ter essa leitura, essa possibilidade ou essa experiência de leitura de nascimento. Mas eu concordo que a posição recorda perfeitamente o nascimento em parto normal.
Muito bem, continuando. O que a carta do pendurado nos fala? Ou enforcado, como vocês quiserem usar a palavra. Eu uso pendurado. Ela nos fala como ele está preso, ele está amarrado, ele está acorrentado, ele está numa posição que ele não pode se livrar com facilidade. Ela vai falar de situações em que nós também ficamos muitas vezes imobilizados. Nós não temos como resolver aquilo. Por exemplo, quando a gente fica doente, quando a gente fica acamado, quando a gente fica hospitalizado. Não é mesmo? A gente não tem como sair daquela situação. Quando o nosso carro quebra na estrada e nós temos que ficar esperando a chegada do socorro mecânico, né? Nós não temos como sair andando, abandonar o carro e deixar por isso mesmo. Nós temos que continuar aguardando. Se eu quebro uma perna, eu vou ter que ficar com a perna engessada e imobilizada e durante muito tempo eu não vou ter liberdade de movimentos. Essa é uma fase pendurado. Se eu tenho que cuidar de uma pessoa que está necessitando de cuidados, se eu preciso cuidar dessa pessoa, ou eu quero cuidar dessa pessoa, eu também, assim, e com isso eu vou abdicar de não ir a uma festa, de não sair de casa com a frequência que eu saio, de não ir a um cinema para ficar ao lado dessa pessoa, de não dormir legal à noite para poder dar, vamos dizer, o medicamento a essa pessoa, eu estarei vivendo uma fase de pendurado, né? Eu estarei imobilizado, eu não posso me locomover muito. As pessoas veem, nesse exemplo que eu dei para vocês, uma outra palavra que se aplica muito a ele, chamado sacrifício. Quando você se sacrifica por alguma coisa. Por exemplo, o médico nutricionista me aconselha a fazer um regime de perda de peso, de perda de calorias, de exercícios e tudo mais, e me passa uma lista de alimentos que eu posso e outros que eu não posso consumir. Enquanto durar essa minha dieta alimentar feita por um médico especialista, e sempre tem que ser assim, eu estarei numa situação de aprisionamento à dieta. Eu tenho que comer aqueles alimentos e evitar outros. Quando ele me dá um remédio e me diz, olha, você vai tomar a cada 6 horas um comprimido, eu estou numa fase de pendurado. Eu posso me locomover, mas eu tenho um compromisso. A cada 6 horas eu não posso abrir mão desse compromisso. É uma fase de pendurado. Outra fase de pendurado, quando a gente está esperando uma mudança na vida da gente. Quando a gente pede uma transferência e ela custa sair. Quando a gente faz uma entrevista de emprego e fica aguardando o resultado dessa entrevista, ou das diversas entrevistas, para poder optar por qual nós vamos escolher. Nós não podemos dar uma resposta para o primeiro, ou não queremos dar uma resposta para o primeiro que nos ligar, se ligar chamando, porque você não sabe se o outro emprego vai oferecer uma condição melhor. Você fica num limbo, você fica com uma série de coisas para resolver. Uma outra situação de pendurado, quando a gente tem uma agenda muito lotada, quando nós temos muitos compromissos, que a gente diz, puxa, não sobra tempo para mim. Eu sou um escravo do meu trabalho, não sobra tempo para mim. É uma questão de pendurado. Eu tenho diversos compromissos. E esses compromissos podem ser também financeiros. Quando eu, entusiasmado com o final do ano, resolvo fazer uma compra de um presente de Natal, para mim mesmo, pode ser, sem problemas, e divido no cartão em 6 parcelas, digamos assim, eu estarei pendurado, ou seja, eu estarei preso com a empresa credora, com o banco que administra o cartão durante, no mínimo, 6 meses. Certo? Eu tenho uma dívida, eu tenho um compromisso que eu preciso saldar, saldar.
esse compromisso. Outra coisa, pendurado, quando a gente fica aguardando que os nossos amigos que combinaram de passar em casa para nos levar para aquela festa, para aquela balada, demoram para chegar, e a gente fica num ponto que a gente não sabe. Poxa, a gente combinou, digamos, de ir ao cinema, eu estou com o ingresso na mão, eles não chegam, nós vamos perder a sessão de cinema, né? Nós vamos perder os ingressos e eles não chegam. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu devo ir ou não devo ir para o cinema e esperá-los. É uma situação de pendurado. Gente que se atrasa, deixa os outros numa situação de pendurado. Você vai, você tem uma consulta, você fica de braços cruzados aguardando muito tempo. Às vezes você tem a consulta com hora marcada e você é atendido muito tempo depois. Porque o médico, por exemplo, foi chamado às pressas por uma cirurgia, né, de emergência, ou se era com um advogado, ele teve que ir até o fórum falar num cartório, ou falar com o juiz, ou se era com um engenheiro, a mesma coisa. Você fica esperando. Você nem resolve a sua vida e você também não pode sair daquela situação, porque você também tem um compromisso com aquilo, né? Então, o que presume? Paciência. É preciso ter paciência. O pendurado é uma carta que fala disso, de ter paciência, de nós termos paciência. Não adianta, se eu fraturei o braço, eu vou ter que ficar com o braço imobilizado durante o tempo que o médico disser. Não adianta eu querer ser diferente, eu tenho que ter paciência e aguentar aquela situação, né? Eu tenho que ter paciência no consultório, aguardando o médico me chamar para a minha consulta. Eu tenho que ter paciência esperando que a empresa para a qual eu fiz uma entrevista me telefone dando uma resposta positiva ou negativa, né? E isso tudo é muito importante. Alguns aspectos negativos dessa carta. Os aspectos negativos estão primeiro em a pessoa se fazer de vítima. Tem gente que adora se fazer de vítima. Tem gente que encontra um prazer homérico em se fazer de vítima. Se ela tem que cuidar da mãe idosa, do pai idoso, de uma tia, de um filho, de alguma coisa, tudo é muito sofrido, tudo muito... Para os outros é uma coisa, mas para ela é muito, muito complicado. A vida dela é um martírio. Se fazer de vítima é uma das coisas. Segundo, é a pessoa que fica presa, fica pendurada, fica restrita, fica imóvel por causa de medo. Então ela não vai, ela não aprende a dirigir e ganha liberdade de locomoção porque ela tem medo de dirigir. Ela tem medo dos outros carros. Ela não viaja porque ela tem medo de um acidente. Ela não anda de avião porque ela tem medo de um acidente aéreo. O medo é uma das formas negativas dessa carta. A outra é, por exemplo, o comodismo. Tudo está ruim. Eu não gosto do que eu faço, eu estou preso num serviço ruim, coisa e tal, mas é cômodo. Você entende? Seria pior se eu tivesse que estar batalhando outro emprego. Se aqui está ruim, quem sabe lá pode ficar ainda pior do que está, né? Então isso é preguiça. Isso é preguiça. Preguiça, comodismo, indecisão são os aspectos muito negativos dessa carta. O outro, que é muito importante a gente falar a respeito, é uma coisa chamada inveja. Inveja talvez seja o pior aspecto da carta do pendurado, do arcano 12 do tarô. A inveja limita. A inveja faz com que você não desenvolva. A inveja faz ao contrário, que você
involua. Você não tem luz, você perde a sua luz. Você fica preso a uma imagem que não te corresponde. Você só queria ser igual, mas não é. Em vez de lutar para fazer, para chegar lá, para fazer a sua imagem ser bacana, não, você fica preso ao que a outra pessoa tem, ao que a vida que ela leva, tudo da outra pessoa é maravilhosa, menos o seu. Entende? A inveja é um dos aspectos de aprisionamento mais terríveis desta carta. Agora, essa carta tem mais um aspecto que é muito interessante, pessoal. E eu quero mostrar uma outra carta. Eu mostrei essa carta aqui do Oráculo de Visões, né, para mostrar como que ele, nesse oráculo, ele representa esses dois pontos de vista que a carta do pendurado ou enforcado também representa. E os aspectos negativos estão representados nesta carta. Esse anjo, essa figura alada, que está impedida de alçar voo. Ainda que ela tenha ao seu lado uma faca, uma espada, um punhal, para cortar todas as amarras, ela não vê isso. Porque a inveja, a preguiça, o descaso, o desleixo, o abandono, o medo, a desistência impedem que a gente seja funcional. Bom, um outro aspecto muito importante quando a gente fala dessa carta, e eu comecei falando dele, que é o aspecto espiritual. Ela é uma carta muito ligada ao desenvolvimento espiritual das pessoas. Até porque nessa figura que parece estar sofrendo por estar pendurada, né, nós encontramos algumas das coisas que são importantes no desenvolvimento espiritual, são comuns ao desenvolvimento espiritual das pessoas, que são a dedicação. A pessoa tem que se dedicar ao estudo, ao aprendizado, a renúncia. A pessoa tem que utilizar parte do seu tempo para esse aprendizado. Ela tem que renunciar a prazeres que são tolos, prazeres que são menores da vida. O sacrifício, que é a própria renúncia desses prazeres, né? A pessoa gosta de fumar, por exemplo, ela precisa parar de fumar. É uma renúncia, é um sacrifício. Durante a fase de abstinência, né, é como estar pendurado. Você está amarrado e sofrendo pela sua falta de possibilidade de abrir o maço de cigarro e pegar um cigarro, por exemplo. A paciência é um dos temas da evolução espiritual. A gente não pode ser impaciente. A impaciência não é um bom atributo. Ela só conduz a atos muito impensados e atitudes muito negativas. Outra coisa é o afastamento, ou seja, a imobilidade. É uma carta que fala de ficar imóvel. O afastamento, você vai se afastar. No crescimento espiritual, no desenvolvimento espiritual, você vai se afastar de diversas coisas que antigamente te proporcionavam uma forma de pensar, que não condiz normalmente com o desenvolvimento que você busca. Então você vai se afastar desse. É claro que você vai encontrar outro grupo, você vai fazer outros contatos, você vai encontrar outros, eu diria, clubinhos, né, aonde você vai aderir. Mas você tem que abrir mão de alguma coisa, né? E a terceira no desenvolvimento espiritual é mudar realmente a forma de olhar as coisas. A pessoa evoluída espiritualmente, ela tem uma visão muito ampla, uma visão que não está petrificada, não é aquela visão que você, não, só existe isso, espiritualmente só existe isso, só pode existir isso porque falou que é assim, porque está escrito que é assim. Não é essa visão, é uma visão que precisa ser mais jovem, mais leve, mais curiosa. E a outra
que precisa também ter sabedoria. Você também tem que olhar com alguma sabedoria, com alguma experiência. A pessoa precisa ter tido algumas experiências de sucesso, de fracasso, de buscas, de perdas, para poder fazer um caminhar mais consistente em busca da própria espiritualidade. Gente, era isso que eu queria comentar hoje sobre esse arcano, que eu acho um arcano fantástico, número 12, né, do tarô. Só lembrando, às vezes as pessoas me perguntam, poxa Alexandre, diga uma coisa assim, se ele aparece, o que pode ser? Olha, gente, o que pode ser é, as coisas vão demorar. Vai demorar um pouco para acontecer o que você está esperando. Vai ter um tempo, vai acontecer um tempo. Ah, eu estou indo agora para o aeroporto. Pode ser que você tenha que ficar aguardando no aeroporto ou numa conexão, o voo. Você entende? Pode acontecer isso, que é uma coisa super comum, super corriqueira. Não é mesmo? Ah, estou esperando que fulano de tal me ligue para a gente combinar de passar o Réveillon fora. Pode acontecer dessa pessoa demorar bastante para te ligar. Mais do que você estava esperando. Mais do que seja o seu prazo de tolerância. E aí é que vai valer aquela coisa chamada paciência. Para vocês, um abraço e até a próxima.